Será que existe crítica construtiva? Será que criticar o cônjuge pode ser um ato de amor? Muitas vezes nós estamos destruindo o casamento e não percebemos. Eu sou Gisele Lima. Eu sou o Neymar Lima. Nós somos o casal acima da média. E esse é o projeto de Deus para todos e é para você também. E esse é o nosso programa Casal Acima da Média, que hoje nós estamos com um tema aqui muito relevante. Mas antes disso, eu quero te dizer que nós estamos aqui fazendo um caminho juntos, nós e vocês, vencendo os desafios que fazem parte de qualquer casamento e dia a dia conquistando um casamento de sucesso. Então, se inscreva aí no canal, ativa as notificações para você não perder o programa Casal Acima da Média e todos os outros vídeos também que você vai receber toda semana para que nós possamos juntos fazer esse caminho. E nós trazemos sempre assuntos reais, situações reais que as pessoas estão vivendo agora e pedindo socorro e pedindo ajuda. Conversamos aqui de forma bem aberta para que nós possamos, sair da maioria e viver um casamento acima da média. Isso significa agir, não continuar se contentando, se acomodando em viver menos do que Deus tem para você. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. E hoje eu trouxe uma tirinha que eu postei. Claro que as tirinhas que eu posto lá no meu Instagram, elas são baseadas também no dia a dia de todo casal. E a tirinha mostrava o impacto da crítica constante, nessa tirinha especificamente, de uma esposa para com o esposo. Mas é claro que eu já postei tirinhas também fazendo a contrapartida. Mas essa tirinha mostrava o seguinte: um esposo estava debaixo da pia, deitado, tentando consertar, o cano da pia estava lá, todo molhado, aquela bagunça. E a esposa estava lá de pé e a coisa não estava dando certo. Já tinha um tempo que ele estava evoluindo. já estava um tempo que ele estava lá. E o que ela fala? Ah, eu sabia, né? Desiste, a gente devia ter chamado alguém. Eu sabia que você não ia conseguir. Como sempre, você não consegue. E a gente via, né, o semblante do esposo ali. Depois, numa segunda cena, ele estava lá, meio cabisbaixo, pensando, sentado no sofá, e ela passando no celular, falando com alguém, não sei se era com a mãe, com uma amiga, qualquer pessoa, e ele ouvindo ela falar: ah, aqui é difícil, eu tenho que ver tudo sozinha, eu tenho que resolver tudo. Tipo assim, ele é um incompetente. Fulano não adianta mais falar. Ele é um incompetente, né? E depois, que eu gosto muito da terceira cena, como terminou essa tirinha, o desfecho, os dois no quarto, já deitados na cama, e ele virado para o lado, muito chateado, e ela assim, meio que colocando a mão nas costas dele e perguntando: o que foi? Você está chateado porque você não conseguiu consertar a torneira ou não conseguiu consertar a pia? Então, assim, né? A pessoa passa o dia ou anos, a vida inteira. Muitas vezes, quantos casamentos a gente vê? Nós já fizemos isso. Você passa anos com as suas palavras, crítica em cima de crítica, ofendendo, magoando, machucando, ferindo o outro. E parece que não percebe, né? Porque quando a gente terminou essa tirinha com a esposa perguntando: o que foi? Você está chateado porque você não conseguiu? Não, não é porque eu não consegui arrumar, né, a porcaria lá da pia. É por causa das suas palavras. É por causa da sua postura, do seu jeito. Então, será que tem crítica construtiva? Será que a crítica pode ser uma demonstração de amor? O que você acha? Bem, eu acho que às vezes pode ter a intenção de cuidado, de amor.
mas há uma diferença muito grande entre a intenção e o resultado. Em relação a esse caso específico, que é uma esposa criticando um esposo, eu tenho uma tese que um homem passa a sua vida inteira para conquistar o amor de duas mulheres, ou da mãe dele, ou da mulher que ele ama. Ele passa a vida inteira. Só que se o reflexo natural desse esforço é sempre uma crítica, isso pode acabar caminhando não para um resultado satisfatório, mas para a frustração. Ao longo da nossa jornada, quantos casais a gente percebe em que a palavra é sempre assim: ah, fulano é assim mesmo, fulano não muda, é igual o pai dele, ou é igual o tio fulano. Tudo que ele faz dá errado. Ah, lá e vai fulano inventar mais alguma coisa, mas eu Uhum, já sei o que que vai acontecer. uhum. Então, é uma esposa Ou que então passa. ele tenta, eu Eu sabia, já sabia. né? Sem contar as comparações. E até Por que que não é igual fulano? Por que que não é igual seu irmão? Por que que não é igual seu pai? o seu pai, Por que que não é igual o esposo marido da da fulana. fulana? E é tão interessante porque as pessoas que mais conquistaram coisas ao longo da história, geralmente, muitas delas foram as que mais fracassaram. Quando a gente pensa assim, grandes inventores, grandes empreendedores, eles relatam fracassos, fracassos, fracassos. Há quem diga que o sucesso é você fracassar sem perder o entusiasmo. Mas eu não tenho a menor dúvida que, na maioria das vezes, essas pessoas que tiveram fracassos, 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 tinha alguém dizendo: ó, mas eu confio em você, você vai conseguir. Que é totalmente diferente da crítica construtiva. Uhum. Mas eu falei que isso não ia dar certo. Eu te disse, você já Não, tinha feito uma vez. totalmente diferente da crítica Destrutivo. destrutiva. Ou da crítica construtiva, entre aspas. Não estou Uhum. fazendo isso para te ajudar, mas isso não vai dar certo. Cuidado que eu ouvi essa semana alguém falando assim: gente, até os meus 40 anos, tudo que eu fiz deu errado. Eu conheço muitos empresários, e tem um que me chama muita atenção, que é muito atual. É incrível, tudo que ele fez até agora deu errado. Uhum. Mas ele sempre teve no mais alto nível de execução de coisas. Então, um homem muito rico, em que a história dele é uma história de fracasso. Agora, você imagina esse esposo que toda a iniciativa dele tem como consequência uma crítica. Não vai Uhum. funcionar, eu tenho certeza que vai dar errado. Ele já começa perdendo. Uhum. Agora teve uns comentários aqui que eu anotei também. Uhum. Teve uma mulher que falou assim: eu sei que muitas vezes a mulher fere, mas na maioria das vezes é o homem que machuca e a mulher aprende a se defender criticando. É isso. É isso aí. Eu acho que isso acontece sim, só que eu discordo quando ela diz que a maioria das vezes é o homem que machuca. Porque a mulher, ela tende a ser muito crítica com os homens. Tanto é que eu já vi, tem tanto videozinho de meme Hum. falando. Você já viu aquele que fala assim: Ah, depois que eu casei, eu descobri que eu fazia tudo errado. Eu mastigo errado, eu enxugo errado, Dorme eu errado, durmo escova o dente errado. errado. Você já viu esse? Aham. Porque talvez até o nosso instinto materno, né, de muitas vezes olhar para esse marido e meio que ver um filho, assim, e meio que achar Tá sempre querendo corrigir, né? que tem que ensinar. Eu às vezes me pego fazendo isso ainda, Aham. né? No início do casamento fazia muito, quando era mais jovem, imatura. Então, sem contar que eu tenho meu temperamento melancólico. Uhum. E os melancólicos, eles são muito críticos.
Eles são muito exigentes. Quem convive com o melancólico tem essa sensação de nunca ser suficiente, não importa o que eu faça. Porque, de fato, o melancólico, ele tem uma característica perfeccionista. Então, olha quantas coisas que estão envolvidas, quanto o autoconhecimento é importante, e essa maturidade, porque é muito difícil a gente parar e olhar para si mesmo. Precisa maturidade e coragem da gente olhar para a gente e, de vez em quando, estar assim, se autoavaliando, refletindo sobre as suas palavras, o que o meu esposo, a minha esposa tem ouvido de mim, porque o que era o outro ponto que eu ia falar, que eu acho que é válido a gente ressaltar aqui, o peso que tem. Opa. Porque, às vezes, no trabalho, o cara, né, assim... Desconhecido. As pessoas xinga, cobra, critica, mas não tem o peso de quando é a sua esposa. Porque o homem, ele tem essa necessidade primordial, eu sempre estou repetindo aqui para as pessoas entenderem isso, essa necessidade primordial de se sentir competente, de se sentir útil, de se sentir potente, mas principalmente, especialmente para a sua mulher. Com certeza. Né? Para a sua esposa. Então, eu discordo nesse sentido. Eu sei que, tanto é que eu tenho tirinha também mostrando a contrapartida, né? Do homem chegando em casa. Nossa, mas o jantar não está pronto ainda. E a mulher falando, eu tive um dia difícil. Você podia explicar não justifica. Eu quero chegar e quero ter comida na mesa. E comida... Então, assim... Tem os dois lados, e tudo que a gente fala aqui, a gente está sempre falando vice-versa, sempre cabe, porque a gente pegou essa ilustração... Você podia explicar o que é a tirinha, né? Porque quem está chegando agora, assim, o que seria uma tirinha? Né? Bom, eu parti do princípio que todo mundo sabia, né? Eu gosto muito de... Lá no meu Instagram, eu, quinzenalmente, uma sexta sim, uma sexta não... Eu posto tirinha à moda antiga mesmo, tipo gibizinho, assim, né? Quadrinhos, história em quadrinhos. Isso. A tirinha é história em quadrinho. E todas elas, tudo que está no meu Instagram sou eu que escrevo. Eu não abro mão da originalidade. Os roteiros da tirinha, eu, assim, me divirto, eu amo fazer. Então, eu achei um ilustrador, por sinal, excelente, que consegue... transcrever, né, na tirinha os meus roteiros. Então, voltando aqui, tem mais comentário. Deixa eu pegar aqui um outro comentário que eu... O poder da palavra. Que eu achei interessante, que teve um outro que diz assim, se não estivesse casado, não passaria por esse vexame. Hoje em dia é difícil encontrar mulher que respeita. Um cara, né, que fez o comentário. Não, o casamento implica isso. E respondendo a pergunta lá do início que eu fiz, existe crítica construtiva? Claro que sim. E a crítica construtiva, ela tem o seu lugar fundamental dentro do casamento. Uma das grandes dificuldades que a gente tem e que afeta negativamente demais o casamento é não saber fazer críticas construtivas. Sem dúvida. E não saber receber, que eu falo feedback. Faz parte da comunicação eficaz, que eu sempre falo também, que a comunicação que resolve, para resolver os conflitos, não deixar acumular, não deixar os problemas crescerem, não deixar as situações, a crise chegar num lugar insustentável. É característica dessa comunicação dar e receber feedback. E nós não sabemos fazer isso. Nem dar e nem receber feedback. Porque a gente acha que tudo, mesmo sendo o meu cônjuge, a gente não para pensar, mesmo sendo o meu cônjuge, a pessoa que mais me ama, a pessoa que mais quer o meu bem, que quer me ver uma pessoa melhor, quer que eu cresça, quer que eu melhore. Mesmo sendo essa pessoa, eu não consigo ver o feedback
como construtivo. E muitas vezes muitas vezes é o cuidado, muitas vezes é sim o zelo do meu cônjuge querendo me mostrar uma coisa para eu melhorar, para eu crescer, para eu amadurecer, para eu me tornar uma pessoa melhor. Então, a gente não sabe receber feedback, a gente acha que tudo é negativo, então a gente já coloca um escudo assim na frente. Quando o outro começa a falar, né, Já está ouvindo e para muitas responder. vezes, quantas vezes eu já te falei? Eu já te falei assim, olha, se eu, que mais te amo, se eu não puder te falar toda a verdade, se eu não puder te dar um feedback sobre isso, para você consertar, para você melhorar, quem vai fazer? Com certeza. Os seus E funcionários aí, que querem só te agradar, né? Quem vai fazer isso? Muitas vezes, os amigos que a gente acha que é amigo não são amigos de verdade, porque tem que falar o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. E crítica construtiva é o que a gente precisa ouvir, mas tem que ser dita com amor. É a forma, por exemplo, igual a Tirinha está mostrando, que é o que acontece na maior parte das vezes. Num momento errado, de forma errada, com as palavras erradas, né? Palavras que ferem, palavras que machucam. Então, existe sim e precisa existir crítica construtiva, o feedback construtivo, e a gente precisa estar aberto a receber, mas infelizmente não é, na maior parte das vezes, no casamento. Não, o outro, infelizmente, não está falando com a intenção de fazer uma crítica, um feedback construtivo, mas está, de fato, denegrindo, afundando o outro, criticando de forma negativa mesmo. E não tem ideia, olha, quantos casais passam anos fazendo isso e o outro vai afundando, vai apagando, vai distanciando, vai esfriando, porque isso só aumenta a desconexão, o distanciamento. E muitas vezes um homem, e uma mulher também, mas muitas vezes um homem, ele se cala, ele se isola, não é por orgulho, é porque realmente ele está se sentindo um fracasso, um trapo, né? Um inútil, um incompetente dentro da sua própria casa. E isso é muito triste. E tem uma regrinha também que sempre ela vai ser atual. Geralmente o elogio deve ser público, mas a crítica nunca. Se isso funciona numa equipe, dirá num relacionamento. Apesar de que não deve ser só público. Sim. Eu estou entendendo, só Então, para ficar mais claro. a Eu questão entendi o que você falou. A questão é o elogio público. A crítica, quando ela acontecer, se for para A construir, crítica construtiva, porque a crítica Mas ela precisa ser construtiva. sempre em privado, nunca pública. Com Nunca na certeza. presença de quem quer que Com seja. certeza. Porque isso vai gerar constrangimento. É uma forma de Para os dois, tanto para a mulher quanto para o homem, Vai mas expor os dois principalmente o homem fere muito mais. desnecessariamente. E aí é que Você derruba um homem. há uma história de Thomas Jefferson, que é considerado o maior inventor da história americana, em que ele foi expulso da escola. E ele foi falar assim, mamãe, por que me expulsaram? E a mãe falou assim, meu filho, é porque você é tão inteligente que ninguém percebe o seu valor. Mas sua mãe vai educar você. E até hoje, ele criou a lâmpada, aí tem um relato que ele testou aquilo mais de 1000 vezes. Fique imaginando alguém testar alguma coisa 1000 vezes, o que esse cara não ouviu? Cara, você já fez 10 vezes, você já fez 100 vezes, você já fez 500 vezes. Mas eu acho que a memória dele era a mãe, falando, porque você é inteligente demais. E toda vez que alguém perguntava para ele, bem, não é que eu fracassei, eu já descobri de quantas maneiras isso não vai funcionar. Mas em algum momento eu vou descobrir como faz para funcionar. Você imagina se ele tivesse uma esposa criticando isso o tempo inteiro.
Uhum. Mas ele, de alguma maneira, descobriu forças para vencer isso. Uma mulher, ela edifica a sua casa. Um homem, ele consegue construir uma casa, mas ele não lhe foi dado essa ferramenta de edificar, de abençoar, de fazer com que aquela casa construída se transforme num lar. Então é interessante que isso é uma prerrogativa de Uhum. uma mulher. E ela muitas vezes o faz com a sua língua, com a sua palavra. Uhum. A palavra dessa mulher, dessa mãe, ela vai ser determinante, tanto na vida desse marido, quanto na vida dos seus filhos. É impressionante os relatos. Então, minha mãe sempre confiou em mim. Minha mãe sempre disse que eu teria futuro. Muito pelo contrário. Na vida desse esposo ou desse filho, uma palavra de desconfiança de uma mulher pode ser a âncora que vai Uhum. destruir uma carreira, destruir uma família. Isso é tão sério, né? E tão importante, porque um homem que é criticado sempre, ele para de tentar. Uhum, Ele vai deixando de tentar e vai cada vez se sentindo mais inútil, uhum. mais incompetente, fracassado, e vai entrando em depressão, Com né? E se isolando, entrando em vários e vários. Ou Ou desiste do e relacionamento. por outro lado, muitas mulheres, às vezes, estão acima do peso, estão, né, não tem mais aquela motivação, aquele prazer até de se cuidar, porque é tanta crítica, né, em vez É a de mesma e coisa. tão É a pouco mesma elogio, realidade. tão pouco estímulo, e tanta crítica, tanta exigência, tanta pressão, tanta cobrança, Que elas desistem. que ela também vai desistindo. Para quê? Uhum, Para que eu vou me arrumar? uhum, Ele não vê, ele não percebe. uhum. Quando eu me arrumo, ele critica, Não às tem vezes é efeito até nenhum. irônico, Uhum, até sarcástico. Para uhum. quê? Então, e aí tá todo mundo insatisfeito, a mulher está insatisfeita porque ela não percebe o quanto ela, com a própria língua, está destruindo a casa e ainda reclama: ai, meu marido quer saber de nada. Não, meu marido é lá parado, não tem iniciativa, não se move, não conversa, não fala nada. E não percebe, né, que é já um sinal, um reflexo, um resultado. E quantos maridos estão aí também reclamando? Não, minha mulher não se cuida mais, está gorda, né? Tá assim, não consigo nem tenho mais desejo. E não sabe que é reflexo da própria forma como ele a trata, Sem como dúvida. ele fala com ela, o que ela escuta dele, né? Então a gente precisa sim aprender a dar e receber feedback, mas que seja construtivo, que seja com uma intenção positiva de verdade, com as palavras amorosas, com palavras certas, brandas, com carinho, com amor e com apoio. Uhum. Porque vem a crítica, mas vamos tentar resolver junto? Vamos, o que que a gente pode fazer para melhorar isso? Deixa eu te ajudar, o que eu posso fazer para te ajudar? Não, você vai sair desse lugar. Não, olha, quero ver você linda para mim, quero ver você maravilhosa para mim. E incentiva, e motiva. Compra uma roupa de ginástica nova, sei lá, estou pensando aqui agora. Mas essa é a grande questão. A gente Então, tem que se policiar, tirar o foco do outro, colocar na gente mesmo, né? Puxar, olhar para a gente mesmo, o que que eu preciso rever da minha atitude, das minhas palavras, que pode estar destruindo uhum. o meu cônjuge, meu casamento, a minha casa, né? Minha família no geral. E olha, muitas vezes uma palavra de diagnóstico, de percepção, ela faz sentido. Mas uma palavra de crítica sem uma proposta de solução, ela nem deveria ser dita. Porque uma coisa é, olha, eu percebo uma realidade, mas eu posso ajudar a corrigir isso.
ou eu sei como faz para corrigir. Porque a crítica por si só, ela só vai causar amargura, tristeza, e ela, se não vier encaminhada com a palavra de solução, ou seja, o que que você vai contribuir para resolver aquilo? Se não vai com nada, de que adianta a crítica a não ser para magoar e machucar? Tanto faz se é de um esposo para uma esposa ou o contrário. Uhum. Eu notei uma coisa aqui para não esquecer, como dica prática que eu li aqui agora e realmente é bem importante. Elogie o esforço, não só o resultado, Perfeito. né? Elogie, crie o hábito de elogiar com mais frequência a tentativa, a intenção, o esforço. E A um gente dia, não faz isso. E quando eu estou e um falando dia o aqui, resultado vai vir. eu tô falando para mim mesmo. Toda Muito bem. vez que a gente está aqui conversando, eu estou me escutando e estou aqui pensando coisas que eu preciso rever, coisas que eu preciso mudar e que eu preciso melhorar também, né? Porque, de fato, a gente vive numa correria danada e a gente se esquece de mandar uma mensagem de gratidão. Qual foi a última vez? Né? Às vezes eu tento me lembrar e faço mais, depois eu paro, aí eu preciso lembrar de novo, de agradecer por uma coisa simples que o seu cônjuge fez ontem e amanhã você... ontem e hoje você manda a mensagem, né? Coisas simples. Olha, não deu certo a pia. Vamos voltar para a tirinha aqui, né? Tá, amor, você tentou, né? Agora você já tentou, você já se esforçou, você está cansado. Vamos pensar em chamar alguém? O que que você acha? Né? Por mim, tudo bem, não me importo. Vamos chamar alguém. Assim, você já tentou bastante, você já está cansado. Não é totalmente diferente Completamente. do que você falar, tá vendo? A gente devia ter chamado alguém, eu sabia que você não ia conseguir. Totalmente diferente, gente, né? Então, você pode elogiar a intenção, obrigado por tentar, né? Valeu o esforço, do que só o resultado. Parece que o outro vale o que ele realmente conseguiu fazer, né? Então, eu notei que também mude o você nunca ajuda para posso contar com você nisso, né? Ah, você nunca faz, você nunca me ajuda, ou seja, você é um traste, você é um incompetente, um inútil, né? Olha, eu preciso disso, a gente precisa ver isso. Dá? Você acha que consegue? Dá para você ver? Dá para você fazer? Eu posso contar com você? E também dar espaço e liberdade para o outro para dizer, olha, essa semana eu não consigo. Realmente não dá para mim Ou eu não consigo. e tudo bem. Mas eu posso chamar alguém, tudo bem? Eu posso ver alguém, se é urgente, eu posso ver alguém para vir ver isso. Então, muda completamente do que você falar com ironia, com sarcasmo, de forma realmente de uma crítica negativa ou destrutiva, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa se policiar e aprender a cada dia, tentar melhorar e olhar muito mais para a gente mesmo, tirar o foco do outro e colocar mais na gente mesmo, né? E lembrar que há poder nas nossas palavras, tanto para construir, para edificar, como para destruir, para amaldiçoar ou para abençoar. É isso. Então, a gente precisa pensar mais antes de falar, porque depois que é dito, já foi, Tem né? um texto que diz assim, é possível sair da mesma boca, bênção e maldição. Eu acho que é prudente a gente escolher o que vai sair da nossa boca. E sempre escolher ser bênção na vida do outro, em especial de quem a gente ama, mais ainda daquele que a gente escolheu para caminhar com a gente durante a vida. E criar o hábito excelente de elogiar mais, elogiar
por coisas simples, pela intenção, né? Pelo agradecer, elogiar mais, muito mais do que criticar, né? E se esse episódio te confrontou de alguma forma, te levou a refletir, a pensar e pode te ajudar, não deixe de compartilhar com outras pessoas para que elas também possam ter essa informação e serem ajudadas. Não se esqueça de inscrever aqui no canal. Se inscreva agora para você não se esquecer. Ativa aí as notificações para você não ficar sem receber toda semana o programa Casal Acima da Média e todos os outros vídeos também que eu vou postar. E que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço.